Muito obrigado, muito obrigado. No vídeo anterior, estudamos como e por que surgiu a pobreza, a causa, origem da pobreza. A pobreza vem da falta de crença do homem. O homem não acreditou em Deus, não acreditou que tinha recebido tudo e pensou que precisava da inteligência humana. Por isso comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o pensamento dualista, pensamento materialista, é como nós percebemos o mundo. Se compreender corretamente essa lógica, esse raciocínio, será fácil obter a riqueza praticando a quinta lei para obter a riqueza. É a mesma sabedoria utilizada por Jesus Cristo para alimentar a multidão de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Jesus Cristo praticou a quinta lei para obter a riqueza. A origem da pobreza é a ideia de falta de crença, falta de acreditar em Deus. No Gênesis 1, homem, apesar de ter recebido tudo, eis que vos dei, ele não acreditou. Por que não acreditou? Porque o homem é livre. O livre significa não foi obrigado a receber. O receber também está condicionado ao homem querer ou não. Se Deus tivesse obrigado a receber, o homem não seria livre. É um tanto difícil para raciocínio humano entender o conceito de liberdade, mas a verdadeira liberdade é aquele que não obriga a receber nem coisa boa nem coisa ruim. O homem tem que aceitar. Isso é ser livre. No Gênesis 2, o homem físico recebeu tudo, por isso que inspirou o sopro da vida. E no Gênesis 3 vem a história da expulsão do Jardim do Éden, é justamente onde o homem vê que estava nu, ou seja, vê matéria, e por isso, nesse momento, ele se afastou de Deus. O homem, na realidade, então, só tem uma falta. Quem tem só uma falta, tem só uma necessidade. Falta Deus, falta acreditar, falta a crença de que já recebeu tudo de Deus. É a única falta. Mas as pessoas ficam pensando que falta muita coisa. Tanto é que os pobres só ficam falando de coisas que faltam. Falta isso, falta aquilo, falta sapato, falta roupa, falta. Só sabe conversar em falta. E grava cada vez mais a ideia de falta e cada vez mais se atola na pobreza. O pão do céu e pão dos homens. O que é pão do céu? O homem não pode determinar o destino, né, por causa da consciência coletiva, é vida coletiva, então eu não posso determinar o meu destino. Mas eu posso selecionar o tipo de destino que quero viver. Isso quer dizer, embora tenha falta, por causa da consciência da humanidade que existe falta, eu não preciso viver a falta. Eu posso selecionar. Por isso, basta acreditar que o pão nos será dado de acordo com o pensamento. Por isso que eu posso selecionar o tipo de destino que quero viver. O pão nos será dado de acordo com o pensamento de cada um. Se eu acreditar que o pão é a dádiva do céu, que vem do céu, o pão será inesgotável. O pão dos que acreditam que vem de outras pessoas é finita, pode faltar. Do ponto de vista de estruturação, organização social, do trabalho, etc., a impressão é que se tem que o pão vem dos homens. Mas essa é a visão errada. O pão
é do céu. E se eu acreditar que é pão do céu, que é tudo dádiva do céu, será inesgotável. Eu posso selecionar o tipo de destino que quero viver. É simplesmente acreditar no pão do céu. A nona preleção do Evangelho segundo João é a preleção que fala sobre a multiplicação de pães e peixe, multiplicar 5 pães e 2 peixes para a multidão de 5.000 pessoas. Então vamos analisar passo a passo. Começa assim: Jesus, onde compraremos o pão para dar de comer a esta gente? É a pergunta que ele faz aos seus discípulos. Isso para testar os discípulos. O Felipe, 200 denários de pão não bastam para que cada um receba um pequeno bocado. Com 200 denários não poderia comprar 5.000 pães. André, está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Ou seja, mesmo que tivesse dinheiro, só tinha 5 pães e 2 peixes. Não enxergou nada, só enxergou 5 pães, um só enxergou 200 denários, outro só enxergou 5 pães e 2 peixes. Por isso parecia haver falta e limitações materiais. É a primeira reação da maioria de nós, né? que seria o primeiro raciocínio humano é esse. Tenho somente R$5 quando necessito de 5.000 reais. É neste momento que a inteligência cria a falta, ou seja, tenho 5, preciso 5.000, falta 4.995. A inteligência humana cria a falta. Essa é a ciência mental. A ideia da falta materializa a falta, ou seja, a pobreza. Por que o homem pensa que existem faltas? Por causa disso. Tanto Felipe como André viram um lado fenomênico e pensaram: falta, falta. Temos R$5 quando necessitamos de 5.000, ou seja, falta R$4.995. O que falta ao homem? O homem só tem uma necessidade. O homem só tem uma falta. O homem só tem uma necessidade. O que falta ao homem? Aceitar aquilo que Deus já deu ao homem. Eis que vos dei. Por isso que o pão dos que acreditam que é dádiva do céu é limitado. O pão dos que acreditam que vem dos homens, né, de um fornecedor, é limitado. Você escolhe. Jesus fez a escolha. Faça com que essas 5.000 pessoas sentem-se no chão. O que significa isso? Significa que não devemos nos alvoroçar, ficar apavorado, receoso, medroso diante de um problema. Precisamos sentar calmamente e voltar a mente para Deus. Em vez de ficar preocupado, ficar com medo, ficar ressentido, volte a mente para Deus. É o que faz quando nós praticamos as práticas recitativas. A prática recitativa é do Jiso Enman Kanzen. Só existe Deus, só existe harmonia, só existe perfeição. Jesus, então, tomou os pães, tendo dado graças. O que é dar graças? Aceitou, agradecer. Por isso, aceitou, por isso agradeceu. Tomou pães e, tendo dado graças, agradeceu, ou seja, aceitou o recebimento. Significado: a condição primordial para recebermos a provisão é agradecermos as coisas já, as graças, ou seja, coisas que já estão dadas.
que temos agora, por menores que sejam. O que nós temos? Quando nós agradecemos as coisas que já estão dadas, eis que vos dei, eu tenho abundância na mente. A ideia de abundância, de fartura, vai materializar fartura. Ou seja, ideia de 5.000 pães vai materializar 5 pães, abundância. Por isso que a quinta lei para obter a riqueza é agradecimento às coisas já recebidas. E aí a pergunta óbvia, né? Se é tão fácil, por que não fazemos isso? Por que não agradecemos as coisas recebidas? Pensa um pouco. Por que não agradecemos as coisas já recebidas? O homem material, o homem, né, da consciência material, que viu que estava nu, só vê matéria. Quem vê matéria só vê aquilo que existe, visível. Só enxerga coisas que já possuímos. Então, o que as pessoas fazem? Agradece pelas coisas que já possui. Agradece o carro, agradece a fazenda, agradece o boi, enfim, agradece as coisas que já possuímos. Mas a lei não é agradecer as coisas que já possuímos. Agradecimento às coisas já recebidas. Onde estão as coisas já recebidas? Aqui. Não está aqui. Não está aqui na terra. Está no céu, no reino de Deus. Eis que vos dei. É aqui que está. Aqui está a coisa já recebida. Você tem que agradecer as coisas já recebidas. Não é agradecer coisas que já possuímos. Agradecer as coisas que já possuímos, é melhor do que não agradecer, mas qual o sentido de agradecer coisas que já possuímos? É muito fácil agradecer coisas que já possuímos, né? Obrigado carro, obrigado roupa, obrigado sapato, obrigado gravata, obrigado dinheiro que eu tenho na minha conta corrente. Se uma pessoa não conseguir fazer isso, acho que uma pessoa que não consegue nem agradecer coisa que possui, sinceramente, não sei o que tem que fazer. Não tem solução. Por que não agradecemos as coisas recebidas? A maior prova de que as pessoas não agradecem as coisas recebidas é o fato de ficarmos só suplicando a Deus. Né? Suplicando, que é pedindo a Deus, sem agradecer as coisas que já recebemos, é a prova que não estamos acreditando acreditando realmente que Deus é provisão infinita, harmonia e perfeição. Se a pessoa só ficar suplicando, pedindo a Deus, significa que ele não acreditou que já recebeu tudo. É a maior prova de que o homem falta crença em Deus, falta fé, falta acreditar em Deus. Por isso que tem que mudar esse quadro. Para mudar esse quadro, a história do filho pródigo, tem que retornar. A prática recitativa é um caminho. Disso Emman Kanzen, disso que significa só existe Deus. Emman, perfeição, a harmonia, só existe perfeição. Kanzen, perfeição, só existe perfeição. Só existe Deus, só existe harmonia, só existe perfeição. Você tem que negar isso. Você, ao reconhecer, ao comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você reconheceu isso. Agora você tem que negar isso. Negar isso, a forma de negar isso é agradecer as coisas já recebidas. Eis que vos deis. Você tem que reconhecer. Ou seja, na verdade, você tem que aceitar. Né?
Reconhecer é aceitar. Aceitar. Por que eu preciso fazer isso? Porque o homem é livre. Deus não obrigou o homem a ser rico e nem obrigou o homem a ser pobre. Deus não obrigou você a ser saudável, nem você ser doente. Você tem que escolher. Eu quero ser saudável. Eu sou saudável. Eu sou próspero. Eu sou feliz. Eu sou é o verbo. Porque quando eu digo eu sou, eu estou declarando aquilo, o meu pensamento. Eu sou, não estou sendo obrigado a pronunciar aquilo. Eu declaro livremente. Eu fiz a minha escolha. O homem deu a liberdade. Liberdade significa não obrigou você a ter riqueza, nem a não ter riqueza. Não obrigou você a ser rico, nem obrigou a ser pobre. A quinta lei, né, é bem fácil de entender. Não tem nenhum mistério, tanto para entender como para praticar. Você simplesmente tem que fazer a opção. Aceitar ou não aceitar. Crer ou não crer. Por isso que o homem só tem uma falta. Quem tem uma falta só tem uma necessidade, ou seja, aceitar ou não aceitar. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado.